Hoje conversando com você sobre liderança e motivação nas nossas igrejas. E aí você é um líder ou você é um liderado? A sua igreja é uma igreja motivada? Você acha que o seu pastor ele tem desenvolvido líderes de forma eficaz? E aí, antes da sua opinião, ser líder dentro, fora da igreja, como é que funciona? Qual é a sua opinião? É diferente? É igual? Na minha opinião, Celeste, eu acredito que tem a sua diferença, porque a gente leva para o cunho espiritual, toda aquela parte espiritual da coisa. Porém, tanto dentro quanto fora, ele precisa influenciar pessoas. Dependendo da área que ele atue, ele precisa fazer a pessoa desenvolver o papel que ela tem que desenvolver, porque senão a empresa também não se desenvolve. Da mesma forma, a igreja. E é lógico que a gente está... Eu estou tirando esse cunho espiritual, esse peso espiritual, mas da mesma forma a igreja precisa influenciar pessoas para que outras pessoas sejam alcançadas. A empresa, ela trabalha numa mediana entre essas coisas também. Porque a empresa precisa influenciar, porque se não influenciar uma pessoa que trabalha na empresa, a empresa não vende. Se a empresa não vende, a empresa não avança. Então isso tudo faz parte também da questão de liderança. Eu acredito que tanto a empresa quanto a igreja tem as suas metas, eu vou colocar assim, para influenciar pessoas, precisa influenciar pessoas, pastor Adamédio, pastorzão, para quê? Para que a empresa possa crescer e a igreja também precisa crescer. Assim, esse é um pensamento que eu tenho, é uma opinião que eu exponho, não jogando lenha na fogueira. Só para a gente fechar, sua opinião. Bem, quando nós falamos sobre o assunto de liderança secular e liderança na igreja, é bem comum que haja essa disparidade de informações em relação a um e a outro. Até porque o que é secular envolve coisas relacionadas às organizações, tem a ver com a parte corporativista, e a igreja é, sem dúvida, corpo de Cristo. Porém, eu gosto de falar sobre isso trazendo uma analogia. E nessa analogia eu percebo que dá para a gente ser líder usando coração, que tem a ver com chamada de Deus, chamada divina, coisa que Deus vai lá e fala: eu quero você. A exemplo de muitos dos personagens bíblicos, né? Exemplo do Gideão, por exemplo, a exemplo do José e muitos outros, Deus vai lá e fala: eu quero você. Ah, mas eu sou o menor da casa do meu pai, mas eu quero você. Chamada, coração. Mas o líder, ele tem que ter mente também. E mente tem a ver com intelecto, tem a ver com preparação. Nós aprendemos que quem não se prepara para algo está fadado ao fracasso. E isso não importa se nas organizações ou dentro da igreja. Nós temos ensinado, nós temos mostrado nas palestras, nos simpósios, nos seminários, que a divergência é muito pouca na parte efetiva da coisa. Como o bispo havia falado, metas. Nós devemos trabalhar com metas. A igreja tem metas? Tem. A igreja quer ganhar almas para Jesus? Quer. Quando Jesus chegou e disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual era a meta de Jesus nisso? Qual era a intenção? Qual era o propósito? Então, eu penso que o que falta é um equilíbrio para nós, líderes, navegarmos nesse mar com mais propriedade, sabendo o que é espiritual e o que é natural. O que eu devo fazer em prol da igreja, em prol de fazer líderes, de motivar a igreja, e o que eu devo deixar Deus fazer. Muitas vezes as pessoas dentro de uma igreja, elas reagem à possibilidade de você tratar a estrutura eclesiástica com a visão empresarial. Né? Muitas vezes a gente ouve, eu já ouvi muitas vezes as pessoas: isso aqui não é empresa, aqui é igreja. Como se ali a gente não tivesse que falar, então, da questão de metas, de estratégias, de comandos, etc. Né? Mas é o que foi colocado aqui. Se isso não acontecer, como é que se chega a alcançar objetivos? Como é que se faz o ministério crescer?
né? Ainda fechando esse tema, você falou aí em mente e coração. Eu esqueci agora o autor dessa frase, mas é uma frase que eu gosto muito. E ele diz o seguinte, que liderança, gestão é cabeça dura e coração mole. Cabeça dura e coração mole. Cabeça dura, para que o líder possa fazer aquilo que precisa ser feito quando precisa ser feito. E Jesus fazia isso, porque quando foi preciso rodar a baiana lá no templo, ele rodou. Quando foi preciso chamar o discípulo, ele disse, por que você cortou a orelha do cara lá? Sim. O que é isso? Não é assim que se faz. É verdade. Né? Ele fazia cabeça dura e coração mole. Coração mole para você nunca deixar de ter amor, piedade, para você nunca se acostumar às medidas que às vezes são duras e às vezes você precisa tomar tantas medidas duras que você se acostuma e você deixa de perceber a hora de ter piedade, de ter amor, de fazer aquilo que ninguém faria, que talvez aquela situação não merecesse ser feita, mas que o bom líder faz, como Jesus fazia, como ele faz o tempo todo. Graça e misericórdia, né? Coração mole, coração mole, não porque a gente mereça, mas porque naquele momento é preciso que você tenha graça e misericórdia, né? Lembrei disso aqui com a sua colocação e acho que vale a pena a gente compartilhar esse conceito aqui para nosso telespectador. Quais os principais desafios de um pastor diante de uma igreja no sentido de desenvolver as suas lideranças? Olha, eu até gostaria de citar o que o pastor Radamés acabou de falar, Celeste, sobre a questão de José. Foi um influenciador do seu tempo e a gente pode colocar, e me permita não no termo negativo, mas no positivo, foi um grande empresário, porque ele conseguiu administrar num momento de crise, num momento de dificuldade, conseguiu levar o povo a entender a dificuldade, superá-las, porque essa é a função de um líder. Você perguntou agora qual é a função de um pastor. É levar o povo a entender as suas dificuldades, superar as dificuldades, porque dentro da igreja as pessoas chegam com o coração destruído, com o sentimento, com a emoção, ela chega travada, traumatizada, dizendo, olha, não dá para mim, eu não consigo. E a palavra, o próprio Jesus fazia isso. Ele pegou cada um deles, próprio estava pescando, um discípulo lá estava pescando, Jesus chega e diz, não, peraí, não, volta lá e pesca do lado certo agora, que você vai apanhar peixe. E ele entendeu que não era uma palavra humana qualquer, era um direcionamento. E como ele ouviu o direcionamento, ele rompeu dentro do seu direcionamento. A mesma coisa é o pastor. Ele leva esse ensinamento, esse mesmo ensinamento, esse mesmo tratamento. O pastor Marcelo falou sobre coração, chamado, ministério, aprendizado. Então ele leva as pessoas ao chamado, a viverem o seu chamado e a tratarem o seu ministério de uma forma com aprendizado. Eu não estou ali aprendendo, eu estou ali crescendo. Essa é a função de um pastor, motivar e levar outras pessoas a crescerem, a romperem, a desenvolverem dentro dos seus ministérios, aonde chegar, conseguir desenvolver, seja no tempo de crise, como José pegou, ou no tempo de escassez, saber aproveitar ambos os lados e entender que a boa mão do Senhor estará sempre sobre a sua vida, o levando, incentivando, capacitando e fortalecendo e o adestrando para conquistar cada vez mais, em nome de Jesus. Pois é, né? Agora, quando a gente pensa numa empresa, por exemplo, tem um aspecto que ele pode se tornar mais fácil, porque eu preciso de uma determinada pessoa, eu vou fazer um processo seletivo, então eu vou buscar aquela pessoa com aquelas características, eu vou contratar aquela pessoa no mercado. Chamo 1, 2, 10, etc., né? Não serve, chamo outros. Eu tenho uma possibilidade ou um mercado muito mais amplo para escolher. Quando a gente fala de um pastor, não é bem assim. Ele pega a pessoa sem capacidade. Não é bem assim, né? Porque o que ele tem? Ele tem a sua membresia. Sim. O mercado dele de escolha é aquela membresia. Exatamente. E é ali que ele tem que encontrar pessoas capazes para desenvolver as atividades da igreja e atuar nesse ministério. Eu tenho até... Como é que a gente faz isso dentro da igreja? Eu tenho até uma opinião sobre isso, Celeste. Por experiência própria, a nossa igreja fica numa comunidade aqui do Rio de Janeiro. E como os colegas já abordaram aqui, o que acontece? Encontramos muitas pessoas sem estímulo algum,
sem perspectiva, sem direção, principalmente assim, nas áreas de comunidade, pessoas que não, sem eira nem beira do que fazer da vida, desacreditada, sofrida. E nós, como líderes, temos que descobrir o talento. E há talentos no meio dessas pessoas, talentos que precisam ser despertados, motivados. Eu fiquei feliz quando ouvi esse tema liderança e motivação, porque mais do que nunca eu vejo hoje que as pessoas precisam ser motivadas. Com uma boa liderança, uma boa motivação, você vai conseguir levantar cidadãos do bem, pessoas que o futuro delas era incerto, e agora passa a ter um norte, ter uma direção, ter um auxílio, né, no que se fazer da sua vida, que se tornarão pessoas que vão ter frutos, abençoar a comunidade. E na minha ótica, o desafio do líder hoje é formar novos líderes. Porque ser líder não basta apenas, pastor Radamés, você pregar no altar, porque pregar é relativamente fácil, com uma boa oratória, uma homilética, uma hermenêutica, você faz. Não é apenas você ter um status de pastor. Eu acho que o desafio maior do líder é se infiltrar no meio do seu povo, da sua membresia, como você bem colocou, descobrir os talentos onde ninguém mais descobriria. Essa talvez seja uma diferença do líder na igreja, do líder na empresa, porque na empresa já vem com o currículo pronto. Nós, pastores, temos que, com a graça de Deus, com um olhar clínico, enxergar, onde ninguém dava nada, um verdadeiro líder. E essa é a fórmula bíblica. Quantos líderes que Deus levantou que ninguém daria nada por eles? Pessoas que muitas vezes não tinham nem muito conhecimento, cultura. Temos N exemplos na Bíblia de pessoas que Deus levanta, onde ninguém acreditava e Deus levantou. Então, nosso desafio hoje, senhores, é descobrir esses talentos, motivá-los para mudar a sua realidade, fazê-los crer que eles podem, sim, vencer na vida, não somente na vida espiritual, ministerial, principalmente no seio da sua família, na sociedade onde nós estamos. Acho que esse é um dos desafios da liderança atual. Esse desafio a gente parece que já tem clareza, que é o principal. Agora, a grande questão é como fazer isso acontecer. Como tornar isso uma realidade dentro das nossas igrejas. Quais são as principais características que esse pastor, enquanto líder, ele precisa ter para descobrir os talentos, desenvolver esses talentos, fazer essa coisa acontecer? Quais são essas características e quais são os principais legados, ensinamentos que o próprio Jesus nos deixou quanto à liderança? Eu já preciso fazer mais um intervalo, nossa paradinha, e a gente volta falando sobre isso, tá bom? Vamos lá.